Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser 2. Hoje vimos aqui para conversar um pouco com vocês sobre o primeiro compromisso dessa playlist, Praticando os 4 Compromissos. Esse vídeo se perdeu no canal antigo, então estamos regravando ele. Para a gente poder entender o que significa o primeiro compromisso e para poder praticá-lo no nosso dia a dia, o enunciado do livro diz o seguinte: usar de forma impecável a nossa palavra. Para poder entender o que significa isso, precisamos detalhar alguns aspectos sobre o verbo ou sobre a palavra, sobre o que significa impecável, para que possamos aplicar corretamente essa grandiosa chave que nos entregou Dom Ruiz. Assim nós construímos todo um universo ao nosso redor a partir do uso da palavra. A palavra dá forma ao inferno ou ao paraíso em que vivemos. Não ter o domínio e a consciência da palavra significa deixá-la ser usada por algo inconsciente, involuntário, que não é nós mesmos. Provém daquele parasita interno que modernamente se chama ego, ou o conjunto de reações, emoções e sentimentos condicionados que todos nós carregamos dentro, que vai voltar a criar mais do mesmo. Quando a gente diz assim, nossa, que inferno que eu tenho, essa vida minha é um inferno. Não pensem, não é uma constatação, é uma criação. Nós estamos reforçando todos os aspectos negativos da nossa vida. Assim como o sábio cria conscientemente com o verbo, o ignorante, como nós, também criamos, só que não nos damos conta. Quando xingamos, quando usamos palavras grosseiras de baixo calão, quando usamos palavras associadas ao sexo, nisso que chamamos de palavrão, nós, a pureza e o poder verdadeiro divino que estão depositados nos nossos órgãos sexuais. Vejam, os palavrões se referem aos órgãos sexuais e atividades sexuais. Não é à toa dessa forma. Porque é a visão negativa que se tem. Como se o sexo fosse algo ruim, perverso, demoníaco. Até mandamos fulano de tal fazer tal coisa, lembram? Como se aquilo fosse muito ruim. E, no entanto, é através do sexo que a gente vem à vida, e isso é maravilhoso. E é também através do sexo que podemos galgar uma escada maravilhosa até o ser. Mas é também através do sexo que nos degeneramos como espécie humana e nos tornamos piores que os animais, porque a energia sexual é poderosa. E quando a energia sexual é depositada na laringe, nós falamos e criamos tudo à nossa volta. Então vamos nos darmos conta o quanto importante são as palavras. Falar de forma impecável é, antes de tudo, uma ciência e uma arte. Mas como podemos chegar a fazer isso? Como podemos chegar, como diz lá o Nazareno, há 2000 anos atrás? Jesus, o Cristo. Vós podeis fazer isso e muito mais do que eu faço. Se tiveres fé, dirias, cura-te. E o órgão se curaria. O seu próprio órgão físico ou de alguém. Cura-te, levanta-te. E aí, aquelas passagens famosas, mestre, obrigado, obrigado. Você me curou. Eu falo, não, foi tua fé que te curou. Fé nas palavras. Temos sim fé nas palavras, mas uma fé negativa, em coisas negativas. Precisamos transferir a energia que existe depositada nessas palavras negativas em algo superior dentro de nós. É lógico que através aqui da auto-observação silenciosa que estamos tendo falado para vocês,
nós vamos percebendo que certas palavras não cabem. E como que a gente percebe isso? Pelas consequências que elas trazem. Quantos conflitos nós não provocamos ou não fazemos com que se torne quase perpétuo, né? Dure muito, quando expressamos essas palavras negativas. E aí Dom Ruiz nos lembra, e fala um termo muito simples, que para nós significa algumas coisas, mas precisamos ampliar o significado dessas coisas, chamado de fofoca. Se vocês perguntassem para mim há 10 anos atrás o que eu achava pensar ser fofoca, é aquela conversinha ao pé do ouvido, você sabe o que fulano fez, que não sei o quê, claro, isso é uma fofoca, é uma conversa negativa. A pessoa não está usando a palavra de forma impecável naquele momento. Está transferindo a emoção negativa, o veneno emocional dela para outra pessoa através das palavras. E logo a pessoa sentirá esse veneno por começar a suspeitar daquela pessoa com a qual ela está se referindo. Mas fofoca é algo bem maior que isso. E para que a gente possa dominar o poder do verbo e que a gente traga ele para o nosso próprio benefício e o benefício dos demais, e posso depois dar alguns exemplos para vocês, nós precisamos entender o significado mais profundo e amplo da palavra fofoca. Toda vez que nós julgamos alguém, estamos fofocando. Normalmente, primeiro mentalmente, e depois, quando nos enchemos de emoção negativa a respeito daquele fato ou daquela pessoa, precisamos encontrar alguém para repartir esse lixo emocional que carregamos. Como diz Dom Ruiz, a miséria não gosta de viver sozinha. Então, logicamente, encontramos alguém para falar aquelas coisas terríveis e negativas a respeito daquele fato ou daquela pessoa. Toda vez que nos ocupamos da vida das pessoas, estamos fofocando. Até mesmo quando pensamos que estamos falando bem, porque muitas vezes existe um comentário sarcástico ou irônico sobre determinado detalhe da pessoa, naquele momento não estamos usando a palavra de forma impecável. Aí vocês dirão, nossa, então eu vou ter que ficar em silêncio. Sim, vai ter que ficar em silêncio. Se for para falar de forma negativa, é melhor fechar a boca. Às vezes estamos na companhia de outras pessoas e as pessoas começam a puxar assuntos sobre determinada pessoa, sobre o que ela fez ou deixou de fazer, sobre o que eles acham que ela é. Nesse momento, nós temos que entrar em vigília ativa, como diz Eckhart Tolle, e ficar em silêncio. Se alguém pergunta a nossa opinião, nós podemos dizer qualquer coisa. Como, por exemplo, mas quem de nós já não fez isso, né? Etc. Mas vocês verão que quando a gente se nega a participar dessa comunhão de lixo emocional, as pessoas podem até ficar bravas conosco. Então é melhor ficar em silêncio, dar uma risadinha, como se a gente estivesse participando da situação. Isso tem a ver com uma área do domínio tolteca, no qual nós somos capazes de conviver com as pessoas sem também julgá-las. Porque se nós vamos dizer, eles já estão fofocando de novo sobre a pessoa, que nós estamos julgando também. Então o melhor é trabalhar silenciosamente ali, se podemos usar as chaves do Ho Oponopono, as 4 frases para limpar aquelas memórias que temos a respeito da pessoa do que está se falando e a respeito das pessoas que estão falando sobre ela. Permanecer em silêncio verbal é a melhor coisa diante disso. Então vamos nos educando. E o mais maravilhoso disso é que no nosso diário viver, quando nós vamos, aos poucos, aprendendo a não julgar seja o que for, a julgar ninguém, nem os fatos, nós também aprendemos a não julgar a nós mesmos e ver as coisas como elas são, para que possamos tomar as melhores decisões possíveis. Vamos obtendo clareza, lucidez e fazendo as melhores escolhas. Isso acontece de tal forma que quando vamos poupando a poderosa energia do verbo, da palavra, quando precisamos usá-la em benefício nosso ou em benefício de alguém, isso se materializa no mundo físico. Cria as condições necessárias que nós precisamos. Por exemplo, depois de algum tempo, quando alguém vai poupando a sua energia da palavra e vai compreendendo a força que tem o verbo, quando alguém disser assim, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Naquele momento, a energia do verbo vai corrigir a realidade. Vai atuar de tal forma que vai corrigir aquele quadro, entre aspas, que vivíamos,
e no final dá tudo bem. Ou então, estou precisando de uma cura, meu órgão está doente. Quando alguém acumula essa energia do verbo e a torna pura, pura luz divina, materializada em palavras, o milagre, entre aspas, acontece. E ele se refere ao órgão dizendo, cura-te. E o órgão se cura pelo poder da palavra. Para nós parece ser um absurdo isso, né? Mas é um absurdo porque vivemos a maior parte do tempo numa região muito tenebrosa da natureza de nós mesmos. Vivemos as condições de medo, rancor, ressentimento, inveja, ira, raiva, etc, etc. Inveja, né? Puxa, a inveja nos deixa doidos. E ela se disfarça com pensamentos bons. É isso que Dom Luiz chama de inferno. O inferno conhece a linguagem da violência e do medo. Então, quando percebemos que nos encontramos nessas regiões de nós mesmos, precisamos sair desse sonho infernal, que é o nosso sonho pessoal, povoado de dúvida, incerteza, medo, insegurança, temor de todo tipo. Isso tem a ver com a nossa palavra, também com a nossa palavra. Então vamos construindo um novo sonho, um outro nível de despertar da consciência, em que estamos conscientes que estamos sonhando. Porém, tomamos as rédeas do sonho para construir aquilo que nós achamos ser melhor para nós. Vamos arrumando a pontaria do nosso arco e flecha para apontar exatamente para o alvo que queremos. Então, quando se juntam intenção correta e ação correta, a palavra correta é a assinatura do que precisa para que a coisa aconteça. Quando alguém diz, eu vou conseguir isso, e consegue, porque ela tem o auxílio da palavra, do verbo, daquele antigo verbo. Lembram? No início era o verbo e ele estava com Deus. Pois então, essa é a criação do homem psicológico dentro de nós. E quando se referimos ao homem, está tratando da humanidade. Nós somos um projeto, partes que estão precisando de acabamento para se unirem e se tornar a totalidade do ser. Quando um de nós toma para si essa tarefa, ele logo compreende que a palavra é uma ferramenta incrível para construir uma nova realidade e ela se plasma com a força que ela tem. Então vamos acumulando esse poder dentro de nós na medida em que aprendemos a usar o verbo de forma impecável. Muitas vezes, amigos, até presenciamos situações muito ruins, muito terríveis. E aos poucos vamos compreendendo que também podemos mudar essa situação que estamos vendo, na medida em que não contribuímos para que ela se torne pior. Então, quando não temos nada para falar de bom, é melhor ficar com a boca fechada. Mas se nos arriscamos ainda a falar algo de bom, vamos ali usar as nossas melhores palavras. Refletir antes de falar significa estar em silêncio, o mínimo em silêncio, dentro de si. Quando vamos nos treinando, através desse trabalho que nós estamos compartilhando com vocês, as palavras fluem naturalmente do centro do nosso ser, da nossa própria consciência, a nossa parte divinal. E ela vai sabendo escolher muito antes da mente qual palavra vai usar para se comunicar, seja com a esposa, seja com o filho, seja com o patrão, seja com uma pessoa na rua que desconhecemos. Tudo o que precisamos fazer é regar essa semente. E ela por si só vai se manifestando. Impedir que as ervas daninhas tomem conta e afoguem essa semente. Falar de forma impecável é uma forma maravilhosa de expressar os nossos pensamentos. Sempre de forma construtiva. Nunca com o objetivo de ferir alguém ou ferir a nós mesmos. Quanto ao ferir a nós mesmos, é preciso tornar consciente das palavras que nós usamos para se referir a nós mesmos. Quando dizem, mas eu sou um idiota mesmo. Como é que eu não vi isso? Nessa maneira, nós estamos nos tornando idiotas.
Eu sou um burro mesmo. E por aí adiante, eu sou uma pessoa feia, malévola, perversa. Por isso que eu não tomo jeito mesmo. Por isso que eu não progrido na vida. Quando vamos ao espelho e vemos coisas que não gostamos em nós mesmos, e aí pronunciamos frases muitas vezes horríveis. Olha quantos comportamentos doentios e patológicos nós não criamos por causa disso. Quantas pessoas sofrem por obesidade mórbida? Ou então, por falta de comida, se tornam extremamente magros e esqueléticos com uma incapacidade de ver a si mesmo, porque o que a pessoa olha no espelho é o que a mente dela diz que ela está vendo. Ela não se dá conta. E aí ela entra numa roda viva, num círculo terrível, porque ela não consegue parar de comer ou ela não consegue comer. Um exemplo. Tudo isso é por desamor a si mesmo, pela falta do amor profundo a si mesmo, pelo verdadeiro amor próprio ao ser. Muita gente fala de amor próprio, mas muitas vezes se referem ao amor do ego a si mesmo. Aquelas proteções que o ego faz para não ver-se a si mesmo quando os outros o mostram. A vaidade, o orgulho, tem diversas e diversas máscaras. E uma delas é o falso amor próprio. Quando nós violentamos as pessoas em nome de si mesmo, quando nós xingamos elas, pelo simples fato de elas terem nos xingado ou falado algo ruim que nós consideramos ruim. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Eu sempre me perguntava, existia uma coisa que me irritava muito no passado, quando alguém dizia assim, mas você está mentindo, isso não é verdade. E eu ficava muito bravo, porque eu achava que estava falando a verdade. E aí reagia no mesmo tom. Não, mentiroso é você. Você é que está mentindo. A pergunta que me fazia era o seguinte: se eu não estava mentindo, por que eu ficava nervoso? Se eu não era preguiçoso, por que eu ficava nervoso quando alguém me chamava assim? Quando alguém me ofendia de qualquer coisa, por que eu ficava nervoso? Por conta da imagem. Eu tinha que defender a imagem que eu tinha de mim mesmo, seja ela verdadeira ou não. Ninguém precisa defender a sua própria imagem. Nós somos o que somos. E ao tentar fazer isso, nós pioramos a situação, porque entramos em conflitos com os demais. Então, vamos aprendendo a trabalhar toda essa classe de reações mecânicas e automáticas. Mas uma coisa que nos ajuda muito é prestar atenção no que falamos para os outros e nos falamos a nós mesmos. Falar de forma impecável é uma coisa maravilhosa. Com ela, nós consertamos coisas inconsertáveis. Nós acabamos com os maiores conflitos que nos prejudicam na nossa vida. E, quiçá, ainda podemos ajudar outras pessoas a também elas mesmas eliminarem seus próprios conflitos, sejam consigo mesmo ou com os demais. Uma palavra bem colocada muda tudo. E uma palavra mal colocada piora tudo. É a verdadeira magia negra. A fofoca, agora vista sob um ponto de vista mais amplo, é a verdadeira magia negra com o qual nós nos autocontaminamos com venenos emocionais. É uma regra do pesadelo coletivo, né? Do sonho coletivo. Falar uns dos outros. Nós nos acostumamos desde criança a ouvir nossos pais, nossos vizinhos, nossos irmãos falando de pessoas. Obviamente não falando muito bem. E estava tudo bem. Então adotamos esse sistema, como se falar dos demais fosse algo saudável. Tomar esse primeiro compromisso é um renovar diário, porque durante o nosso cotidiano nós normalmente não usamos a palavra de forma impecável, mas quando nós percebemos que estamos usando naquele momento, nós fechamos a nossa boca. E ao findar daquele dia, nós renovamos o nosso compromisso. Amanhã eu vou me tornar impecável na palavra. Eu renovo meu compromisso. Para que nos lembremos que no dia seguinte precisamos estar atentos ao verbo. E assim no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, de tal forma que vamos aprimorando esse grande poder que a divindade nos concedeu. Nesse momento, por exemplo,
esse poder que a divindade nos concedeu, está transferindo a mensagem daqui para aí. Essa transferência não garantirá que a mensagem possa alcançar sua plena realização em vocês que estão me escutando. Isso só depende de vocês. Mas, de qualquer maneira, é maravilhoso poder transmitir uns aos outros a mensagem. E assim também vocês os farão com outros, na medida em que se tornarem impecáveis em sua palavra. Impecável em palavra não é só falar sobre ensinamentos e conhecimentos. Não, não. É usar a palavra de forma cotidiana, de forma agradável, equilibrada, serena, tranquila, risonha, porque é preciso ter humor, sobretudo nos maiores desafios. Um humor sadio. Tudo isso é possível quando vamos roubando do ego essa força que ele usa através do verbo. Os homens vão à guerra através do verbo. Alguém se encarrega de pintar uma realidade e semear o medo nas mentes. E feito isso, uma pessoa que está dominada pelo medo é capaz de fazer qualquer coisa. Isso tudo no terreno virtual, no terreno da fantasia mental. E a partir da palavra e da ação, isso se torna realidade, se plasma. Todas as guerras do mundo começam com a palavra. Não sei se terminam com a palavra, mas começam com as palavras. Quando alguém incita os outros à violência e toca em suas partes mais delicadas e inferidadas, estão relacionadas, isso, claro, ao medo. Existem muitos tipos de medo e temor. Provocando o medo e o temor nas criaturas, os homens vão à guerra para assassinarem uns aos outros. Como se isso resolvesse a sua situação e amenizasse o inferno onde vivem. Sim, porque vivem em um inferno. Só quem mata é que vive no inferno. Quem não vive no inferno valoriza a vida. E quando nos damos conta que estamos submetidos a essa classe infernal de sentimentos e pensamentos, vamos procurar sair daí. E a palavra é uma grande ferramenta para quebrar aí a parede e o obstáculo e sairmos de onde nos encontramos e alcançarmos nosso paraíso pessoal. Sim, o paraíso pessoal existe. Mas ele é construído através da inversão de muitos valores que temos invertidos dentro de nós. Por exemplo, usando a palavra de forma construtiva. E se não é possível, o silêncio fala por nós. Então, o primeiro compromisso é um instrumento magnífico para a revolução da consciência. Primeiro de tudo, precisamos prestar atenção no que falamos. E também no que pensamos, é óbvio. Porque muitos de nós simplesmente pensam e falam sem sequer refletir no que estão falando. Até mesmo quando estamos pressionados ou estressados, etc. E é um momento bom para perceber as palavras que usamos contra nós e contra os outros. A palavra é uma espada, ela tem dois gumes. Com uma ela cura, sana, protege, enaltece, cria. Com o outro lado da lâmina, com o outro cume, ela destrói, violenta, desorganiza e pulveriza. Nós podemos escolher sabiamente qual é o cume que queremos usar da nossa espada. O verbo é o símbolo da espada. Claro, uma pessoa que não tem acumulado grande poder na laringe poderá, no máximo, criar inferno pessoal para si e para os outros. Não poderá fazer grande dano e nem grande benefício. Mas alguém que se dedica a se aperfeiçoar poderá realizar grandes benefícios a si mesmo e ao mundo inteiro que o cerca. Tudo através da palavra. Porque a palavra passa a ser a expressão de sua própria intenção, positiva e luminosa. E quanto mais economizamos a palavra, mais força ela tem, maior poder de criação ela tem. De tal maneira que os grandes mestres, aqueles iluminados, perfeitos um com a divindade, criam totalmente com a palavra.
Assim são criados os planetas, os sistemas solares, o universo inteiro. Mas isso parece algo sobrenatural demais para nós. Bastaria que nós possamos perceber o que queremos criar a partir de nós mesmos, ao nosso redor e dentro de nós. Queremos criar um inferno ou queremos criar um paraíso? Primeiro de tudo, devemos deixar de criar um inferno dentro de nós. Para isso, precisamos prestar atenção no que falamos. Muita atenção. E ir se corrigindo, dia após dia. É um processo lento, gradativo, mas muito seguro, porque vamos percebendo as mudanças que ocorrem dentro de nós e dentro do mundo que nos cerca. Quando alguém é capaz de se olhar no espelho, olhar para os seus próprios olhos e enviar um recado ao seu próprio ser, esse alguém já se encontra num patamar bem elevado. Esse recado é aquela série de palavras de amor que nós vamos dedicando a nós mesmos, a quem somos verdadeiramente, o nosso próprio ser interior profundo. E ele lá de dentro irradia a energia necessária para que o alcancemos no momento presente, dia após dia. De tal maneira que a escuridão vai se rendendo e a luz se manifestando dentro de nós. A palavra é um instrumento mágico divino. Portanto, devemos cumprir à risca o primeiro compromisso. Usar a palavra de forma impecável, para que nossa intenção e nossa ação alcance o objetivo que nós mesmos traçamos para a nossa vida. Muito obrigado por todos vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima.